A gente sabe hoje que a gente está exposto a substâncias químicas em tudo, no ar, nos produtos de limpeza, nos produtos cosméticos, né? Então a gente acaba com uma sobrecarga tóxica, tá? Então, que afeta o quê? O meio onde as nossas células estão. Vamos pensar assim, voltando para aquela teoria lá. E isso tem um efeito negativo em praticamente todos os sistemas do nosso corpo. Então, se a gente está extremamente intoxicado, a gente acaba sobrecarregando o funcionamento dos nossos órgãos, né, dos nossos tecidos e órgãos, tá? Prejudicando, evidentemente, a sua função, tá? Lembrando, a gente falou lá no começo, a gente tem um corpo que é maravilhoso, que tem uma capacidade de autocura, mas a gente tem sobrecarregado demais o nosso corpo, e aí que a gente, né, volta a falar, então, em termos de sobrecarga tóxica, tá? E aí, mais chamando a atenção mais para o que está presente em tudo que a gente usa na nossa vida moderna, incluindo aí os cosméticos. E aí a gente fala que tem a tal da beleza tóxica, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 800 compostos químicos, tá? Nos nossos cosméticos que têm suspeitas de interferirem no nosso sistema hormonal, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para. Acho que o próximo slide são os chamados disruptores endócrinos. Então, eles vão, de fato, interferir na produção de hormônios. Gente, nós funcionamos à base de hormônios. Os hormônios são mensageiros químicos, tá? Que colocam as nossas células em ação, né? Fazendo com que elas funcionem da forma adequada. Então, se a gente tem interferência nesse sistema hormonal, imagina o prejuízo que a gente está causando para a nossa saúde como um todo. E aí tem aquelas substâncias todas que acho que o pessoal já está acostumado, né, a ouvir, o triclosan, tensoativos, parabenos, benzofenonas, e aí a lista é enorme, gente. Na verdade, aqui eu trouxe 800, mas existe, dependendo do dado que a gente pega, existem alguns, a gente encontra na literatura um número até muito maior do que 800 compostos químicos, tá? Então, Uma coisa aqui... que eu gosto de falar muito também é que, para quem não está aberto com esse olhar, né, e aberta, tipo assim, com essa preocupação e esse entendimento que de fato existe essa interferência, é um fato, não é uma questão de ser uma crença, é muito importante e a gente cumpre um papel muito importante de difundir essa informação e esse conhecimento, porque muitas vezes as reações não são imediatas, não é uma coisa aguda, né? Não é uma reação que é algo que a gente Exatamente. vai acumulando no nosso organismo, a gente vai sobrecarregando, a gente vai adicionando essas substâncias na nossa corrente sanguínea e isso vai gerando um desequilíbrio dentro do É, nosso corpo que pode trazer um prejuízo lá na lá frente. para Então, frente. muitas vezes Exatamente. a gente fecha o olho para coisas que não são agudas e fica com vários problemas Uhum. crônicos e chega lá na frente, não tem muito o que fazer de um comportamento de 20 anos, 30 anos, né? É isso Então é mesmo. muito importante que as pessoas tenham essa consciência para a gente conseguir viver uma vida mais saudável, mais equilibrada, né? Que a gente não tenha esse tanto de doenças É, com a idade, né? Que vem também muitas vezes dessa falta de preocupação ao longo do tempo do que a gente está fazendo com o nosso corpo, das substâncias que a gente está adicionando a ele, que vão trazendo, vão dia a dia, pouco a pouco, trazendo um prejuízo, né? exatamente, ótima colocação, porque é isso mesmo, né? O acúmulo, né? Não é o que eu usei hoje, nem amanhã, mas é o que venho usando durante anos de forma contínua. Imagina a sobrecarga tóxica que isso acaba ocasionando, né? O que nós estamos fazendo? Agora vamos pensar nas nossas células. Nós estamos intoxicando o nosso próprio organismo. Como que a gente quer que as nossas células funcionem direito, coitadinhas? Elas não conseguem, né? A gente prejudica o nosso próprio corpo, né? Então é bem isso mesmo, é um acúmulo que leva a essa sobrecarga tóxica, né? E a gente também tem vários trabalhos que mostram que
Essas substâncias, e aí existem essas que, inclusive, assim, dentro desses disruptores endócrinos, às vezes a gente até chama, por exemplo, alguns de xenoestrógenos. Existem alguns que vão enganar o nosso corpo, então ele tem uma estrutura muito semelhante aos nossos hormônios, por exemplo, estrógeno, tá? E eles vão, então, como eles são semelhantes, eles vão ligar no mesmo receptor. Lembrar que as nossas células na membrana, gente, tem várias proteininhas, né? Que são os receptores que ficam lá expostos para receberem a ligação das moléculas que coordenam a função da célula, né? Então, por exemplo, estrógeno tem um receptor, né, o hormônio feminino, e não só, mas em maior quantidade nas mulheres, tem um receptor para o estrógeno em determinadas células do nosso organismo. Então, quando ele se liga nesse receptor, ele dá uma instrução para a nossa célula de como ela deve funcionar. Tá? Então, isso é mais ou menos assim que é a orquestração do funcionamento das nossas células. Então, se eu estou colocando no meu corpo alguma coisa que tem uma estrutura semelhante àquilo que é natural do meu corpo, vocês concordam que pode haver uma competição entre essas moléculas? E aí, dependendo da quantidade, esses disruptores endócrinos, esses xenoestrógenos, eles acabam se ligando no receptor e muitas vezes impedindo a ligação do nosso estrógeno natural, tá? Ou não só isso, mas eles mesmos são capazes de induzir uma resposta como se fosse o nosso estrógeno que é produzido endogenamente. Tá? Isso tudo, gente, é extremamente prejudicial, tá? Aqui a gente tem uma ilustração que mostra algumas dessas moléculas que são esses disruptores endócrinos, e a gente já sabe que elas afetam diretamente várias etapas da vida das nossas células imunes. Então, a formação das nossas células imunes, a sobrevivência dessas células imunes, a própria resposta dessas células. Então, tudo isso também, hoje, a gente já tem esse conhecimento. Então, eu falo, não dá mais para a gente fechar os olhos a tudo isso, né, que está aí. Sendo que a gente tem cada vez mais opções, né, de usar produtos naturais, né? Então, vamos fazer, né, vamos ter esse olhar, porque é um autocuidado isso, né? Então, o que acontece com todo esse acúmulo aí dessas substâncias tóxicas, né? Quais são as doenças, quais são os efeitos na saúde? Olha só, uma listinha básica aqui de algumas possibilidades que podem acontecer com esse acúmulo dessas substâncias. Doenças neurocomportamentais, tá? Neurológicas, vão interferir na produção de hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide simplesmente orquestram todo o nosso organismo, são eles os primeiros ali que colocam o nosso organismo no funcionamento adequado. Então, imagina o que não seria interferir, né, na produção desses hormônios. Interferem também na produção de hormônios sexuais, estão relacionados com obesidade, com diabetes, com síndromes metabólicas. E aí, para as mulheres, tem uma série de interferências: menopausa, ovários policísticos, menstruação irregular, falência ovariana, câncer de mama, de ovário, nos homens, câncer de próstata, de testículo, tá? Problemas de fertilidade, doenças autoimunes, alergia, asma, inflamação, quer dizer, a lista é enorme, né? Então, isso, a gente vê que aqui, na verdade, é uma interferência direta nas nossas células aí, do corpo como um todo, incluindo as nossas células imunes, né? Então, não dá para a gente fechar os olhos para essa situação. Então, existe uma corrente aí, em oposição a essa beleza tóxica, né? Tem um grupo, né, que começou essa corrente, que é chamada, né, de esse comportamento chamado de slow beauty, né, que tem 3 pilares aí, que são a sustentabilidade, a saúde e o consumo consciente. Então, em oposição a tudo aquilo que a gente viu, existem outros movimentos que prezam, então, não só pela saúde, mas também por toda a sustentabilidade, e a gente está pensando em termos ambientais, e toda a cadeia de produção, e, logicamente, um consumo consciente, porque a gente até fala que a gente não precisa de um número enorme
de produtos como a indústria faz a gente acreditar que precisa, né? Existem aí, a gente chama os cosméticos que usam óleos essenciais de, não só, mas os cosméticos naturais, de cosméticos inteligentes. Então, muitas vezes, a gente não precisa, então, de um cosmético, vai para a unha do, o dedinho da unha, a Sim, unha do dedinho do pé, a gente fala muito disso, assim, da questão de tanto também do tanto que a gente está com uma rotina mais atarefada e tudo mais, então da simplicidade da rotina de cuidados que a gente pode ter com uma mesma eficiência. Muitas vezes essa rotina longa ela tem um interesse de consumo por trás, né? De estimular o consumo. Exatamente. E eu dou um exemplo que aconteceu comigo uma vez que eu estava com um potinho de cosmético, né, desses para cutícula, naquelas umas latinhas assim. E aí eu passei na boca e uma amiga minha ficou impressionada. Não, mas como assim? Isso é para cutícula. E eu, como eu conheço da formulação, eu sabia que poderia ser utilizada nos lábios. E essa ideia dos cosméticos multiuso, né, que reduz o número de embalagenzinhas que você carrega, que você tem no seu banheiro, ou que você coloca na necessaire para viajar, eu acho que isso vem, só tem a agregar, tanto em termos de redução de consumo, de gasto, de produção de embalagem, com também para o seu tempo, para a economia do seu tempo, né? Para simplificação da sua rotina de cuidados, que muitas vezes, às vezes, é tão extensa, é tão complexa, você não faz. E a partir do momento que a gente tem uma simplicidade nisso, a gente começa a fazer e usufruir dos benefícios disso, né? Então, essa consciência ampla de que você vai usar, você vai ter uma rotina de cuidados extensa, você vai comprar 20 produtos, ter todos no banheiro e muitas vezes ser estimulada a consumir, porque tem uma novidade aqui, outra novidade ali, e muitas vezes você tem mais de um para a mesma função, né? Compra 20 máscaras capilares e deixa lá porque uma prometeu isso, a outra prometeu aquilo, e no fim você joga fora aquela embalagem que vai para um lixão, né? Numa situação mais crítica, mas que numa situação mais controlada, um aterro sanitário que vai ficar lá. É isso a realidade, né? A gente tem, hoje a gente faz camadinhas de lixo e espera eles decomporem, né? Então, realmente, essa consciência de que tudo que a gente faz tem um impacto tanto para a gente, para a nossa saúde, quanto para o todo, que consequentemente somos nós também, e a nossa saúde é muito importante, né? É muito relevante isso.